Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Por enquanto, por motivos de força maior, só estarei trazendo aqui no canal relatos, ou seja, cortes e relatos do canal Angel Black Contos de Terror. Mas assim que estiver tudo resolvido, voltaremos com a programação normal que é variedades, leituras de livros e etc. Se você, assim como eu, gosta desse tipo de trabalho, se inscreve aí, deixa o gostei e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Recados dados, bora lá pro relato? Bem, recados dados, vamos ao que interessa, que é histórias de terror. E essa é do grupo do Face, chamado Fatos Macabros. E foi postado por Andrea Diogo. Bora lá? Isso aconteceu com o meu bisavô. Meu avô conta que o seu pai, o meu bisavô, vivia chamando a morte e, por fim, acabou morrendo lentamente. Sempre que o velho rancinza se irritava com algo ou alguém, praguejava em voz alta, levantando as mãos para o céu. Vem logo me buscar, maldita! A maldita, no caso, era a morte. Eu me lembro que quando os meus pais me levavam em sua casa no interior da cidade, meu bisavô obrigava todos os bisnetos a cumprimentá-lo com as mãos fechadas e unidas, como se estivéssemos rezando. Pede a benção a seus pestes, dizia para mim e para os outros bisnetos, e nós pedíamos. Ele não era uma pessoa ruim, mas era do tipo durão, rígido, e hora ou outra se irritava com a correria dos bisnetos pela casa. Em um domingo em família, ele pediu para sua esposa, a madrasta do meu avô, pegar a sua bengala no quarto e ela não ouviu, pois estava na cozinha. Neste momento, o velho levantou e começou a esbravejar com ela. Não demorou muito para ele começar a dizer que preferia morrer a continuar casado com ela. Chamou a morte diversas vezes, dizendo que a maldita poderia levá-lo naquele momento, já que ele vivia rodeado de gente burra e gente que não prestava para nada. Um dia o meu avô contou que ele esbravejou tanto que chegou a levantar a mão para a esposa. Ficou tão irritado que quase a agrediu. Novamente disse que, se a morte não viesse buscá-lo logo, ele mesmo iria dar um jeito. Na mesma noite, segundo conta o meu avô, o velho acordou gritando no quarto, dizendo que um cachorro enorme havia entrado na casa. Sua esposa acendeu todas as luzes e ambos procuraram o animal por toda parte. Meu avô disse lembrar que o pai não deixou nenhum de seus 9 filhos saírem do quarto, até que encontrassem o animal. E ninguém
encontrou nada. O velho afirmou com tanta clareza que viu o cachorro e contou que o animal entrou pela porta do quarto e rosnou para ele, mostrando os dentes afiados. Quando foram tentar dormir e apagaram as luzes, lá estava o cachorro, em pé, com os olhos vermelhos, encarando-o de cima do guarda-roupa. O velho soltou um grito tão alto e medonho que as crianças mais novas, as irmãs do meu avô, começaram a chorar de pavor e juraram que ele quase chorou também. Tamanho era o seu horror. Meu avô conta que o pai só conseguiu dormir no outro dia à base de calmantes. Depois daquela noite, coincidentemente ou não, uma série de acontecimentos estranhos ocorreram na família. A esposa adoeceu, ficando com a coluna travada, sem comer, morrendo, muito magra no hospital. O filho mais novo se envolveu em um acidente enquanto andava de bicicleta e morreu após 13 dias no hospital. Uma das filhas também adoeceu e morreu alguns meses depois de uma doença que ninguém descobriu até hoje. Meu bisavô também chegou a ficar doente e teve que amputar uma das pernas, após a piora de uma diabetes que ele nem sabia que tinha. Porém, não morreu. O meu próprio avô, que me contou essa história, também adoeceu e hoje vive numa cadeira de rodas. Eu me lembro que anos depois de ouvir essa história, eu já adulta fui visitar o meu bisavô em sua casa. Uma moça que cuidava dele pediu para eu ficar com ele enquanto ela ia à farmácia comprar remédios. Quando entrei em seu quarto, o vi deitado na cama, respirando fundo, muito debilitado. Fui pedir a sua bênção e, no momento em que me aproximei de seu corpo magro, ele abriu os olhos e puxou minhas mãos, pedindo-me algo que nunca vou esquecer. Neta, tira esse maldito cão daqui, senão ele me leva. Eu me arrepiei toda, ainda mais pelo tom de sua voz que sussurrava em meus ouvidos. Lembrei na hora da história que meu avô conta até hoje e, mesmo com medo, preferi achar que ele estava delirando. Olhei para o guarda-roupas para tentar ver o tal cachorro, mas no mesmo momento me assustei com a moça abrindo a porta do quarto, segurando uma sacola com remédios. Gentilmente, ela me pediu para sair, pois ele precisava descansar e ser medicado. No meu interior, fiz uma oração para o meu bisavô quando saí de lá. E eu juro que ouvi 3 latidos vindos de dentro do quarto. 3 dias depois, chegou a notícia de que meu bisavô havia falecido. Ele morreu com 105 anos. Aterrorizados, que relato interessante! De tanto chamar pela morte, a morte começou a persegui-lo. Seria esse cão que ele via direto um dos cães do inferno que vem buscar a alma das pessoas? Bem,
Deixem suas opiniões nos comentários. Realmente é aterrorizante. Amores, agora vou trazer para vocês um relato de Cláudio T. Suzuki. Há algum tempinho atrás, ainda era inverno, me foi relatado algo curioso, intrigante e sombrio. Um fato inusitado cuja ocorrência aqui transcreverei e por motivos óbvios deixarei o relatante no mais absoluto anonimato. Sou administrador de empresas por formação acadêmica, mas atuo profissionalmente na área de luthieria. O que faz um luthier? Eu conserto instrumentos de corda, faço manutenção em violões, guitarras, contrabaixos, cavaquinhos, ukulelês, faço instalações diversas, regulagem de precisão, upgrades, limpeza, polimento, lubrificação e etc, e etc, e etc. Eu atendo músicos de toda a região. Como trabalho em casa, teoricamente atendo 24 horas. Portanto, não tenho como fugir das minhas responsabilidades profissionais. Minha clientela me acha fácil. Só chegar em casa a qualquer hora qualquer hora que me acha, né? Deixa eu explicar aqui. Por isso não consigo ter uma carga horária específica. Atendo a todos, entendo suas necessidades e por ser tão solícito e prestativo, meus clientes se tornaram grandes amigos. Alguns laços de afetividade fazem com que muitos deles me contem passagens íntimas e desabafem sobre os seus problemas diários e rotineiros. Minha luthieria muitas vezes se torna um divã de analista. A qualquer dia, qualquer hora, Claudiones, luthier e psicólogo. Quase isso. Mês passado, aqui na luthieria, quando eu estava atendendo, comentei sobre o quanto a fatura de energia elétrica em casa tinha subido nos últimos meses e como tudo tinha ficado tão caro. Disse para esse meu amigo que aqui em casa o chuveiro era o vilão das contas de luz, principalmente pelo frio do inverno. Banhos relaxantes, longos, demorados, com temperatura máxima da água, geram muito alto gasto energético. Foi quando ele me relatou algo sombrio, intrigante e sinistro. O tom de sua voz alterou e o seu semblante mudou completamente. Se sentou acomodado e incomodado. Teve um calafrio, um tipo de arrepio desengonçado, se tremendo todo. Franziu a testa e relatou, muito assustado, o trauma que ele passara no inverno de muitos anos atrás e como isso afetara a sua vida até hoje. Ao contrário da minha, sua fatura de energia no inverno era normal. O problema para ele era a fatura do verão. Tinha um alto custo para manter o ar-condicionado ligado no quarto e na sua sala. Ele só dormia com um edredom se cobrindo dos pés à cabeça. Ele tinha que dormir sempre coberto devido a esse trauma de infância, mesmo no calor. Então, ligava o ar para dormir? Até aí tudo bem, normal ligar o ar-condicionado no calor. Mas o que era esse trauma de dormir todo coberto com edredom no verão?
Paradoxal, né? Calor, ligar o ar para se cobrir. Sim, coberto sempre. Como se isso o protegesse de algo que desconhecesse, mas que, pelo trauma sofrido, ainda tinha muito medo. Me contou que quando era adolescente, muitas vezes dormia na casa de seu avô, que era vigia noturno de uma empresa. Pelo fato do vô ser viúvo, a casa ficava vazia no período da noite. E para evitar furto na residência, muitas vezes pernoitava na casa. Aquele favor de bom neto que ele era. Precaução era tudo. Então, quando o vô saía para trabalhar, ele chegava para cuidar da casa e foi assim durante algum tempo. Simples, né? Para quem via do lado de fora, para saberem que tinha gente na casa durante a noite. Era só deixar algumas luzes acesas na área dos fundos, do corredor, da garagem e deixar a TV sempre ligada em volume alto. Feito isso, era só dormir tranquilo até o horário de ir para a escola. Simples. Nunca teve nenhum problema. Nunca. E pelo zelo, ainda ganhava os trocados do vô. Não precisava, mas aceitava. Afinal, era mais que merecido. A casa era perto da escola. Então, estava tudo certo, tudo tranquilo. Nunca tivera nenhum problema, nenhuma ocorrência, até aquela madrugada traumática de inverno. Nenhuma, nunca, nada. Mas naquele dia, na hora de se despedir do vô, mesmo sabendo que ele era um ateu convicto, esse meu amigo sempre falava: vá com Deus, vô. Deus te proteja e te abençoe no serviço. Mas nesse dia o avô deu risada e respondeu num tom de brincadeira e deboche: hoje tá muito frio. Não quero Deus não. Quero mesmo é o calor de Satanás por perto me aquecendo. Desdenhou e sumiu para dentro da neblina. Meu amigo falou que parecia cena de cinema, parecia filme. O avô dele andando e sumindo para dentro da escuridão. O lance sinistro da névoa se formando e crescendo ao redor. Achou assustador ver aquela neblina engolindo ele, enquanto o mesmo assoviava após dizer todas aquelas heresias e baboseiras em tom de deboche. Coisa de filme de terror. Ficou muito impressionado com o que viu e ouviu. Se lembrou até daquele frio na espinha que sentiu na hora que o vô partiu para o serviço naquele começo de noite. Sim, era só o começo do que viria a acontecer durante aquela noite sombria. Relatou para mim que durante a madrugada acordou com a casa toda escura e que todas as luzes sempre acesas estavam apagadas, bem como a TV, que estava desligada. Assustado e com frio, sentiu nesse momento o cobertor sendo puxado com força. Sabia que estava sozinho em casa, então quem poderia estar puxando o cobertor? Uma coisa é a sua coberta escoar para fora do colchão e cair da cama. Outra é você praticar um cabo de guerra com ela.
E foi assim que ele me descreveu, que puxava o cobertor com força para si, enquanto algo sobrenatural puxava com mais força para fora. E ela foi literalmente parar embaixo da cama. Me confirmou com todas as palavras que a coberta não ficou no chão. Ela foi parar debaixo da cama. Ele não teve coragem para mais nada e não dormiu. Desprotegido, passou frio durante a madrugada toda. Neste momento, ouvindo atentamente, eu ia tentar argumentar algo, ia tentar explicar o inexplicável. Eu, o pseudopsicólogo luthier, ia entrar em ação, mas antes que pudesse cogitar falar algo mais racional e lógico para ele, veio a conclusão do ocorrido. Ele me disse que nessa mesma madrugada seu avô falecera no trabalho, vítima de um infarto fulminante. Fiquei sem palavras. Aquele velho ateu que pedira para o próprio Satanás aquecê-lo naquela madrugada gélida tinha morrido. Assumo que ainda estou digerindo todas essas informações. Frio, cobertor, sobrenatural, morte, Satanás. Meu lado cético acha que tudo não passou de coincidência interpretativa. A minha lógica racional me leva a crer que nesse dia um neto teve o seu pior pesadelo, enquanto coincidentemente seu avô sofria um infarto em seu serviço, fator que o levaria a óbito. Mas a mesma lógica racional compreende também o trauma passado e sofrido por ele nessa experiência assustadora. Trauma esse que provocou o hábito dele se cobrir todo ao deitar. Frio, cobertor, sobrenatural, morte, Satanás. Coincidências interpretativas ou não? Realidade, ficção, fato, ceticismo ou crença no sobrenatural? Não importa, não tenho explicação. É claro que tudo isso me fascina, mas nem Freud explica. Eita! E aí, aterrorizados, o que vocês acharam desse relato? Espero que, assim como eu, você também tenha curtido bastante. E se gostou, se inscreve aí, deixa o like, compartilhe esse vídeo. Vai lá no sininho das notificações e ative para não ficar de fora quando eu postar algo novo por aqui. Ah, deixa um comentário aí como forma de incentivo. Ficarei muito grata. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!